Este é o programa Debate Brasil, produzido pela EPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje, o curso Poder Americano, coordenado pelo professor José Luiz Fiore e produzido pela EPET junto com a ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, apresenta a 10ª e última aula intitulada Debate sobre o futuro do poder americano, com o professor José Luiz Fiore. O curso Poder Americano é baseado no livro de idêntico nome e de diversos autores e coordenado também pelo professor Fiore. O curso é composto de 10 aulas correspondentes a capítulos do livro. Para assistir a uma aula não é necessário ter assistido a qualquer outra. Obrigado. Bom, hoje chegamos à nossa 10ª e última aula do nosso curso sobre o poder americano, sobre o livro americano. E a aula é um exercício de previsão complicada, uma pergunta sobre o futuro, ou perspectivas desse poder e do sistema mundial ao qual ele está associado. A previsão é uma coisa extremamente difícil, todos nós sabemos, no campo da história, mas ela é indispensável, ela é necessária e é positiva. E ela só é possível exatamente porque, de certa forma, a história se repete, ao contrário do que se costuma dizer. Ela é inovação, mas ela é também permanência. E isso é que permite a gente tentar, exercitar essa previsão indispensável para qualquer tipo de intervenção sobre a própria história. Mas há que ter com um extremo cuidado nesse exercício, para não confundir, às vezes, traços que são excessivamente conjunturais com as tendências de mais longo prazo do sistema e, no caso, do poder americano. Nesse momento, por exemplo, o governo Bush vive uma crise notória de perda de prestígio, legitimidade, e a sua intervenção no Iraque encaminha-se inelutavelmente para o fracasso. Mas isso há que distinguir da direção de longo prazo, futuro de longo prazo do poder americano. E, em segundo lugar, há que ter cuidado na medida em que o pensamento social, uma outra cautela que é necessária nessa hora, nesse exercício, é com um certo viés do pensamento social em ver crises e crises terminais em todo lugar, como se fosse muito difícil fazer uma análise do mundo real sem estar sempre o aproximando, ou comparando, ou distanciando de algum tipo de explosão, de algum tipo de finalização, e, neste caso, uma espécie de crise, ou crise terminal, ou fim do poder americano. Eu acho que nós não estamos vivendo essa crise terminal do poder americano, e para pensar, portanto, sua trajetória sem referi-la necessariamente a esse fim, a esse apocalipse, é indispensável o recurso à história. Foi isso que nós tentamos fazer. Há uma leitura, 1, 2, 3, 100 vezes da história passada para tentar descobrir, encontrar no presente os sinais das grandes tendências, das grandes permanências ou mesmo também das grandes inovações. Foi o que nós fizemos aqui na primeira aula, tentando ver o processo de formação e expansão do próprio sistema político mundial, a partir da Europa no século XVI, e depois, na segunda aula, analisando, revendo, relendo o processo de formação e expansão, formação do Estado, dos Estados Unidos, do Estado americano, e de expansão global do poder dos Estados Unidos. No século XIX e até a Segunda Guerra Mundial, que é o momento em que os Estados Unidos afirmam de forma inconteste sua supremacia, tanto na América, que já tinham, quanto na Europa e na Ásia. Era nesse ponto que nós estávamos. Um minuto que eu vou tirar o casaco. Chegamos a forçar essa ideia das duas conquistas ou das duas supremacias conquistados pelos Estados Unidos ao dividir a Segunda Guerra Mundial em duas guerras, uma de 39 a 41, que teria sido a Guerra Europeia, propriamente, ganha pela Alemanha,
E a guerra 41-45 teria sido a guerra Alemanha, Japão e Estados Unidos, ganha pelos Estados Unidos. Não é? Nesse momento, os Estados Unidos saem, portanto, dessa guerra, hegemônicos nos 3 continentes. Não é? No nosso, na Europa e na Ásia. E dentro do continente asiático, é interessante chamar a atenção que nesse momento, entre 40 e 44, né, os Estados Unidos patrocinam decisivamente a entrada, e chama a atenção disso para onde vamos chegar no final, patrocinam decisivamente a entrada da China no contexto das grandes potências. Isso é, os Estados Unidos se aproximam da China para enfrentar o Japão, não é? São o primeiro país a se desfazer dos seus direitos de extraterritorialidade que eles tinham, e eles é que forçam a entrada da China na reunião dos 3 grandes em Moscou, que convoca a Conferência das Nações Unidas de São Francisco de 1945. Atenção, que aí começa, ou aí se retoma uma relação dos Estados Unidos com a China que já vinha especial do século XIX e que vai reaparecer mais à frente. Amém? Evidente que isso foi alterado por conta da Revolução de 49. Não é? Portanto, haverá um período. Já falamos disso. Não? Mas apenas coloco essa questão no sentido de entender que naquele momento em que os Estados Unidos estavam começando a desenhar sua estratégia global, a China ocupava um papel decisivo para eles no contrapeso da União Soviética, no contrapeso do Japão. Não? Pois bem, entre 41 e 45 se desenha a arquitetura econômica e a arquitetura institucional desse período, que vai até 1970, não é? Todos nós sabemos, e é muito rápido o que digo, isto é, tanto em Bretton Woods quanto nas reuniões políticas, se estrutura um desenho monetário, financeiro para o funcionamento da economia capitalista mundial, e se desenha uma doutrina estratégica que nos 2 casos, tanto na econômica quanto na estratégica, teve uma participação decisiva dos ingleses e dos americanos. Quer dizer, 1945, o desenho mundial pós-45 é um desenho anglo-saxão. Não é? No período que vai de 49 para 54, essa doutrina da Guerra Fria, essa doutrina da bipolarização, que leva à bipolarização mundial com a União Soviética, proposta pelos ingleses e aceita pela doutrina Truman em março de 47, não é? Sofre um processo de deseuropeização, não é? Na medida em que a ideia da cortina de ferro, a ideia da polaridade era uma ideia europeia, porém ela se traslada muito rapidamente para a Ásia, com a Guerra da Coreia, com a Revolução Chinesa e imediatamente depois com a Guerra do Vietnã, não é? Que terá um papel decisivo na virada dos anos 70. Portanto, esse período que nos interessa menos aqui, até porque já havíamos visto, é o período que vai de 45 a 73, é o período que a gente pode falar de uma efetiva, vamos chamar, hegemonia benevolente americana, porém assentada firmemente numa bipolarização militar com a União Soviética e numa relação especial, hierarquizada com os países do sistema capitalista. Não é? Dentro da montagem, digamos, da hegemonia americana no mundo capitalista, é fundamental ter presente a hierarquia que os Estados Unidos construiu do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. Não é? E isso é básico para ver a mudança que vai se dar nos anos 80 e 90. Do ponto de vista econômico, é a construção de uma espécie de uma zona de coprosperidade americana que tem na sua cúpula o triângulo Estados Unidos, Alemanha e Japão. Isso é, 2 protetorados militares que haviam sido derrotados pelos Estados Unidos,
não é? Dois países, duas economias, dois estados derrotados pelos Estados Unidos, que foram transformados em protetorados militares e que passam a ocupar um papel central numa triangulação que pivoteia o desenvolvimento capitalista na Ásia e na Europa, Japão e Alemanha, não é? E depois, em torno deles, países como Itália, Taiwan, Coreia, os Tigres, enfim, um conjunto de países cujo desenvolvimento já foi chamado de desenvolvimento a convite e que, na verdade, se constituíam simultaneamente numa zona de coprosperidade dos Estados Unidos e num cinturão de segurança em torno da União Soviética. As bases militares americanas, fundamentalmente, estiveram instaladas nesses países, as mais importantes, as mais pesadas. Não é? E, portanto, essa foi a verdadeira base material que permitiu aos Estados Unidos o exercício da hegemonia benevolente dos anos 45 e 73. Certo? Não é uma coisa universal, não é uma coisa homogênea, não é necessariamente igualitária. Não é? Mesmo dentro do espaço dos aliados, das grandes potências aliadas do Ocidente capitalistas, a estruturação é uma estruturação hierarquizada do ponto de vista econômico, combinando, não é? essa heterodoxa estrutura de competição bipolar com a União Soviética, com quem os Estados Unidos tinham escassíssima relação econômica, de complementariedade. Escassíssima. Isso é, a União Soviética era absolutamente irrelevante para os Estados Unidos do ponto de vista econômico. Isso sim é uma novidade dentro do sistema mundial, onde nós dissemos, lembrem, não é, no núcleo central das grandes potências que competiam, polarizavam, guerreavam, sempre houve uma necessidade mútua muito grande e uma competição que aponta no limite à guerra, mas uma guerra que não pode ser destrutiva, exatamente porque você tem necessidade do competidor para poder acumular riqueza e poder. O caso da União Soviética, o caso da montagem do pós-Segunda Guerra Mundial, a grande originalidade é que ela tem uma bipolaridade por onde se acumula poder e poder militar, que é a bipolaridade com a União Soviética, com um país, uma potência, com a qual os Estados Unidos tinham a mais absoluta, digamos que eram para os Estados Unidos, da mais absoluta irrelevância econômica. Tá certo? Pelo contrário, os Estados Unidos constroem uma estrutura de complementariedade virtuosa e acumulativa de capital, exatamente não com o seu aliado da Segunda Guerra, mas com seus adversários da Segunda Guerra. E a partir dos seus adversários da Segunda Guerra, transformados em protetorados militares, não colônias, mas protetorados militares, se monta uma engenharia que foi de enorme eficácia entre 1948 e a década de 70. Não é? Nesse sentido, atenção, tem algo análogo ao que foi também a hegemonia inglesa no século XIX. Também a hegemonia inglesa não é uma supremacia econômica montada no vazio, montada apenas na capacidade inglesa de produzir, comerciar e financiar. Também a hegemonia inglesa foi montada a partir da sua expansão mundial, sim, montada a partir da sua expansão imperial, mas, sobretudo, foi montada sobre os seus 3 ou 4 grandes domínios, isto é, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, sobre sua relação absolutamente especial, única com os Estados Unidos, uma espécie de mega domínio independente, tá certo? E sua relação, essa sim, especial, colonial com a Índia. Sem ter essa estrutura, é impossível pensar o poder inglês. Aí vira uma fantasia, ou dos que podem acreditar que os ingleses têm alguma capacidade superior de dominar o mundo, ou uma fantasia baseada apenas em conceitos do tipo capital e coisas do tipo. Não? O capital que se expandiu, o capital que levou os ingleses atrás. Não é assim. Não é assim. Tinha uma base, como a americana também tinha. Quer dizer, tem uma engenharia para funcionar essa tal de coisa chamada hegemonia. Não é só uma liderança, não é uma moeda forte, enfim, quer dizer, para que isso se estruture, tem uma engenharia geopolítica e geoeconômica que é fundamental tê-la presente para entender aonde nós estamos agora, não é? Muito bem, o que começa a mudar? Onde é que começa o que se chamou de crise americana? É aí que começa, década de 70.
70, 74, 70, 73, 68, 73. Pode mudar pequenas variações entre os vários autores, não é? Mas, no essencial, todos estão de acordo que entre o ano 70 e 75, 74, houve uma mudança muito grande dentro do sistema mundial. Ou, se vocês quiserem, houve um conjunto de mudanças, um conjunto de acontecimentos que caracterizariam sinteticamente o que muitos autores, sobretudo os norte-americanos, chamaram erosão do poder americano, crise do poder americano, crise da hegemonia americana. Aí, na década de 70. Não é? É lógico que há autores, como o que já citamos, Emanuel Wallerstein, que sim, está de acordo que a crise começou aí e seguirá. É uma crise longuíssima. Começou em 70, segundo Wallerstein, e irá, pode ser, até 2050. Não? Uma crise propriamente secular. Não? Tem outros, como Giovanni Arrighi, que também esteve aqui no Rio de Janeiro faz poucos dias atrás, num seminário que houve aqui, não é? Que também pensa, não numa crise do sistema mundial, mas é uma crise da hegemonia americana, que também acha que vai de 1970 até algum momento no início do século XXI que não está completamente claro qual seja. Não importa. Seja que se acredite nisso, não se acredite nisso, estão todos de acordo que entre 70 e 74 aconteceram um conjunto de coisas que pesaram, seja na crise americana, seja na mudança de rumo do sistema mundial. Quais foram essas coisas? São inúmeras, não é? Cada autor cita, não é? Sobretudo quando se inclui na lista acontecimentos internos às sociedades europeias ou à sociedade americana. Eu sublinharia apenas, muito rapidamente, para poder chegar na questão final, não estamos querendo reconstruir essa história, mas eu sublinharia nessa virada dos 70, três coisas que, sobretudo, elas não são novas. Eu apenas quero chamar a atenção para o fato de que elas não são qualitativamente a mesma coisa. Não é? Ou seja, eu diria, no período que vai de 70 a 74, é possível identificar, né, acontecimentos que devem ser caracterizados como grandes derrotas norte-americanas. Sem dúvida nenhuma. E essas, sim, se inscrevem no conceito mais amplo de uma crise da hegemonia ou uma crise no exercício do poder americano, predominantemente militar e diplomático. E aí onde os Estados Unidos levam, digamos assim, o pontapé mais forte. Em que consistiu isso? Quase que se recita isso de memória, não é? Mas, enfim, só para relembrar, reavivar, não é? Indiscutivelmente, Vietnã é o acontecimento, é a derrota, é a guerra mais prolongada, é a derrota mais onerosa, é a derrota mais fragorosa do exército, das tropas americanas, Vietnã. Mas, ao lado de Vietnã, vão as intervenções fracassadas no Laos, a intervenção fracassada na Camboja, não é? O despreparo, o desconhecimento, a surpresa na guerra do Yom Kippur, não é? Que é menos uma questão de derrota, é mais uma questão de total falha dos sistemas de informação americanos e israelitas, não é? A intervenção absolutamente, digamos assim, a intervenção muito pouco bem sucedida ou mal sucedida dos Estados Unidos na guerra da Índia com o Paquistão, em 72, não foi? Que deu origem a Bangladesh, tá certo? Para não falar no final da década de 70 na perda do Irã, com quem os Estados Unidos se identificavam profundamente, na Revolução do Nicarágua, o episódio dos reféns no Irã, a invasão do Afeganistão para fechar a década. Não há nenhuma, digamos, diminuição a fazer. Do ponto de vista político, militar e diplomático, foi uma década humilhante para os Estados Unidos. Ponto. Não? E os Estados Unidos assumiram assim, entende? E responderam a essa humilhação tomando várias iniciativas posteriores que já comentaremos. Segunda questão. Eu diria que é um segundo campo, sobretudo nesse campo, das humilhações diplomáticas e militares, os americanos responderão no campo propriamente militar da sua ofensiva dos anos 80. Né?
Mas existe um outro campo, onde, na época, a literatura também identificou derrotas, fracassos, fragilidade americana, e que não me parece correto fazê-lo. Sobretudo, a mudança, o abandono do sistema de Bretton Woods, ou a declaração em 1971 da não convertibilidade do dólar em ouro, não é? E finalmente em 73 da desvalorização do dólar, e a questão da subida dos preços do petróleo no início da década de 70 e depois o push depois na guerra do Yom Kippur e mais à frente na década de 70. Não é? Eu diria que, se for para pensar, eu não vou fazer aqui porque não tenho tempo, com mais precisão, aprofundar, detalhar o que aconteceu nos anos 70, para pensar melhor conceito de crise, não é? Conceito de mudança, conceito de transformação, entender o que está acontecendo no longo prazo no mundo nesse momento, seria interessante, talvez, olhar melhor a reação americana frente ao preço do petróleo, frente à corrida ao ouro, em 68, 69, 70, não é? Como comportamentos que resultaram muito mais da sua política expansionista, não é? Portanto, sua política imperial, amém? E também resultaram do sucesso da sua estratégia e da sua engenharia econômico-financeira do período 50, 70. Do crescimento econômico da Alemanha, do crescimento econômico... o sucesso do que da estratégia. Não é? Que é um pouco diferente você ser derrotado no Vietnã, você ser derrotado, outra coisa é você enfrentar-se com as consequências, vamos dizer assim, dialéticas do seu sucesso. Não é? Quer dizer, o seu sucesso é tão grande que você gera efeitos que vão além daquilo que você programou. Não é? Inclusive a corrida contra o dólar, que provoca, portanto, um comportamento reativo. É uma resposta reativa dos Estados Unidos. Porém, uma resposta reativa que não é improvisada, não é despreparada, não é um raio em céu azul. A elite financeira americana, entende, no governo Nixon, 68, 72, tá certo? Inclusive as figuras mais conotadas da década, como Paul Volcker, o George Shultz, todos pertenciam à equipe econômica de Nixon e todos já estavam trabalhando sobre este problema que eles chamavam o alargamento da janela, não é, do gap do ouro. Como responder a esse problema? Mantendo, que é essencial. Não é uma resposta agachada, não é uma resposta na defensiva, não é fugir da embaixada em Hanoi num helicóptero, não. É uma resposta para manter a autonomia da política econômica norte-americana. Entende? Quer dizer, você responde na ofensiva. Declarar a não convertibilidade e depois impor aos demais sócios, entende, a desvalorização, e compartida, sem direito ao que os outros façam o mesmo. E isso foi o que aconteceu entre 70 e 75, né? Negociações polares que a Alemanha cedeu, depois o Japão cedeu e assim vai, enfim, é uma história. Mas o que eu quero apenas chamar a atenção é que os Estados Unidos tomaram podemos dizer que seja defensivo, sim. É na defensiva, dado um problema que surgiu como consequência, em grande medida, de iniciativas expansivas e do campo econômico no campo político-militar. Não é? Mas a resposta americana não é uma resposta derrotada, não é como foi no Vietnã, é uma resposta ofensiva. É uma resposta pensando em manter o poder estratégico, a autonomia estratégica americana. Os Estados Unidos pensaram a partir dos seus interesses estratégicos. Não é uma derrota americana, o que se pode chamar, pode dizer sim, é o fim do exercício hegemônico benevolente do poder americano com relação aos seus sócios, as grandes potências que ele ajudou a reconstruir depois da Segunda Guerra. Isso sim. Não é? Já veremos, e todos nós sabemos, os efeitos dessa resposta ofensiva que eles deram.
não é? Que segue-se em 79 com a subida da taxa de juros e segue-se, consequentemente, na década de 80, com a promoção ativa da desregulação dos seus próprios mercados, dos mercados dos outros, que é, enfim, o quê? A chamada globalização induzida a partir das finanças e da moeda e dos títulos da dívida pública americana, que acabou sendo uma vitória contundente. Mas não chegamos lá. Eu quero dizer que esse início, né, para separar as iniciativas, porque senão vai tudo para um mesmo pacote, como era feito na época, pelos próprios americanos. Tudo uma derrota, tudo uma crise. Não é certo? Então, e uma terceira questão que eu sublinharia na altura dos anos 70, não é? 74, que não são necessariamente, não são nem derrotas, nem respostas, digamos, quase automático-pavlovianas a uma crise. Não, são iniciativas. Tem algo de resposta, como tudo tem na história política, não é? Há desafios que vão se colocando no jogo estratégico do poder. Mas são iniciativas novas. São iniciativas que revolucionam o sistema mundial. Duas. Não é? E que não precisariam ter sido tomadas nesse momento. Não é? Não são uma resposta ao Vietnã, não são uma resposta imediatista, não são. Imediatista não são. Primeira, por ordem cronológica, a Ostpolitik de Willy Brandt, em 1969. Atenção, meus amigos, é a primeira iniciativa no campo político internacional relevante do corpo dos aliados vitoriosos na Segunda Guerra Mundial não tomada pelos Estados Unidos. A primeira. Por isso mesmo, apesar de apoiada no primeiro momento, depois passou a ser permanentemente, eu não diria mal vista, mas vista com enorme ciúme por Kissinger, Nixon e os americanos em geral. Não é? Essa iniciativa, se não estamos com ela fresca na cabeça, enfim, foi a proposta do Willy Brandt, que é o primeiro-ministro social-democrata alemão depois da Segunda Guerra Mundial, não é? E que propõe um estabelecimento de relações com o leste, isso é, uma abertura de portas em direção ao leste, em direção a Moscou, em direção a Berlim. Tá certo? Essa é a proposta. Não é? E essa proposta teve consequências decisivas. Tá bem? Início da década de 70, 69, 70, 71. Segunda iniciativa, original, tá certo? Que não é tomada nas cordas. Não, é uma iniciativa estratégica. Foi a abertura americana para a China. Certo? Esta é uma decisão estratégica tomada por lado e lado. Atenção. E que talvez ainda tenha que se fazer uma história mais bem feita. Não é? Essa foi uma iniciativa tomada pelos chineses e foi tomada pelos americanos, não é? A partir de 1970. E eu diria, como todos nós podemos prever, não é, que essa decisão, essa iniciativa acabará tendo um peso gigantesco naquilo que nós estamos vivendo no mundo hoje. Tá certo? Vocês vejam que eu estou tentando diversificar as coisas, diminuir a mistura de coisas para não parecer, nós estamos vivendo de uma grande derrota, nós estamos vivendo de uma grande vitória. Não. A história vai se fazendo de coisas reativas, iniciativas, derrotas, respostas, enfim, não é? Pois bem, esse era o quadro que se coloca na década de 70. As decisões americanas no campo econômico defenderam seus interesses estratégicos, mas, evidentemente, jogaram uma crise de balanço de pagamentos sobre todos os demais países, provocaram uma desaceleração da economia mundial em 1975 e 76 e, em última instância, na sua sequência, a partir da subida da taxa de juros de 79, provocaram a nossa dívida, que estrangulou, enfim, o nosso projeto desenvolvimentista aqui. Então, essa história é conhecida, não é?
Mas, ainda nos anos 70, entende? Essa estratégia concebida pelo governo Nixon-Kissinger, vamos chamar assim, ela é interrompida pela razão conhecida do Watergate, da saída do Nixon, não é? Segue-se um governo absolutamente, enfim, irrelevante do ponto de vista que é o governo... isso, está certo? Depois vem uma outra proposta, que é a proposta Carter, que altera a ideia, uma combinação de uma espécie de messianismo do ponto de vista político com um projeto keynesiano do ponto de vista econômico, ao contrário do que era o Kissinger e Nixon, que era uma espécie de mistura de projeto liberal no campo econômico, um projeto realista de equilíbrio de poder no campo geopolítico, e finalmente vence a proposta, o projeto reaganiano, não é? Que, junto com a senhora Thatcher, uma vez mais, junto com a Grã-Bretanha, em conjunto redesenharão o mundo econômico a partir das reformas da década de 80, o que se chamou a restauração liberal conservadora. A política do dólar forte, a política das desregulações, a convergência das políticas econômicas anti-inflacionárias, enfim, esse é um quadro conhecido que eu não vou... Não é a minha intenção aqui, apenas que a essas políticas se somam a ofensiva geopolítica também dos ingleses e dos americanos, a chamada Segunda Guerra Fria, mas é uma Segunda Guerra Fria que tem repercussões na participação no Afeganistão, na América Central e na guerra do Irã e do Iraque. Em nenhum caso tem uma ação direta americana. Em nenhum caso tem uma ação direta americana. Em compensação, eu diria que aquelas duas iniciativas tomadas na década de 70 no campo estratégico diplomático acabaram, sim, tendo um efeito muito grande nos anos 80. Primeiro, a Ostpolitik. A Ostpolitik foi decisiva para a reunião de 1975, a reunião de Helsinki, de 85, desculpa, do Conselho de Segurança Europeia, que era uma velha proposta da União Soviética. Teve um papel decisivo na aceitação pelos soviéticos da assinatura do Tratado SALT I em 1972 com Nixon, portanto, na aceitação dos soviéticos do início da limitação de armamentos e da destruição dos foguetes balísticos de maior extensão, não é certo? Segundo a história hoje repensa as coisas, teve um papel muito importante na Glasnost do Gorbachev em 1985 e nas eleições polonesas de 1989, que foram, digamos assim, a antessala imediata da caída do Muro de Berlim. Amém? Então, atenção, atribuir toda a derrocada, ou chamada derrocada, digamos, a desconstrução da Europa do Leste a uma ofensiva militar, não é no mínimo um excesso. Não há dúvida nenhuma que os americanos fizeram a ofensiva, fizeram uma puxada, uma alavancada no seu gasto militar, uma subida, um upgrade na qualidade dos seus... Fizeram uma verdadeira revolução tecnológica militar nos anos 80, que não foi usada senão na Guerra do Golfo. Não é? Mas... sim, essa aproximação político-diplomática que foi iniciada pela Alemanha na direção da Rússia, na direção da Europa do Leste, foi extremamente importante, extremamente importante. E a outra coisa que reputo extremamente importante na virada dos 80 para os 90 foi exatamente as consequências e a prolongação da outra iniciativa, tomada em 71 de abertura para a China, prolongou-se em 79 com o reconhecimento americano da China e a preservação deste pedaço da estratégia Nixon-Kissinger pela equipe do Reagan, que foi o aumento da densidade das relações dos Estados Unidos com a China. Muito que bem. Chega-se a 91, não é?
E a verdade, e isso nós afirmamos textualmente no nosso ensaio no livro sobre os Estados Unidos, a queda do muro, a fim da União Soviética, enfim, a vitória, sobretudo na Guerra do Golfo, não é? Cria um sentimento, cria uma impressão, mas ao mesmo tempo é um fato real, que talvez na história do sistema mundial nunca um Estado nacional, uma potência, uma grande potência, tenha chegado tão próxima do exercício de um poder global que alguns já chamaram e seguem chamando, poderia vir a ser, numa situação limite, um império mundial. Não foi, não é, tá certo? Mas é, sem dúvida nenhuma, o poder global mais extenso que já foi exercido por caminhos relacionais ou estruturais, para usar as expressões da Susan Strange. Isto é, pela via direta, ou, segundo na linguagem de um assessor do Tony Blair, né, pela lei da selva ou pela lei do mercado e da economia global, tá certo? Sem dúvida nenhuma, é o país que mais longe chegou nessa caminhada. Seja pela extensão da sua implantação militar, que eu quantifiquei rapidamente na minha segunda aula desse curso, não é? Isso os acordos militares com 130 de 190 países do mundo, 700 e tantas bases fora dos Estados Unidos, 500 mil de soldados, enfim, um implante militar que não importa pelas quantidades massivas, importa pelo mapeamento, não é? E a localização desta rede de poder militar. É uma infraestrutura de poder militar indiscutivelmente global. Ela não tem presença interna na China, na Índia, na Rússia, evidentemente. Não é? Mas ela tem praticamente todas as fronteiras, separando a Rússia da China, a China da Índia e a Alemanha da Rússia, absolutamente cercadas. Inclusive, a estratégia é muito óbvia para quem olha a distribuição das bases, enfim. Não é? Afora, evidentemente, a implantação em todos os oceanos, em todos os mares e o controle por cima. Então, do ponto de vista militar, é melhor virar a página. Não é? Mas um problema que soma-se a esse poder econômico, a esse poder militar, na década de 90 em particular, sobretudo porque é uma década onde a economia americana se expande muito velozmente, é a única que se expande no mundo, ao lado da China, não é? Se expande velozmente, é o período, digamos, a década onde a abertura do mundo do leste, entende, desregula mais e mais mercados, com um efeito dominó, e, portanto, é a década que se pode dizer, a de 90, que a moeda americana vira uma moeda internacional global, né? Da última vez que vi esses cálculos, eu acho que 80% dos negócios do mundo, de um lado ou do outro do balcão, eram feitos em dólar. Pronto, é a moeda, não é? É a moeda de referência, é a moeda de atesouramento, é a moeda financeira, não é? É uma moeda que não tem mais padrão nenhum de referência que não seja o poder americano. Isso ninguém conseguiu até hoje. Ninguém conseguiu. Segundo lugar, é uma moeda cujo suporte, em última instância, não é ouro, não é prata, não é cobre, é a dívida pública, são os títulos da dívida pública americana, tá certo? Que é, a sua vez, o principal ativo financeiro de todos os governos do mundo. E é nesse sentido que nós já dissemos muitas vezes que a globalização, na verdade, ao contrário do que pensam alguns filósofos e alguns economistas, sejam marxistas, sejam liberais, não é uma globalização do capital. Certo? A globalização é a globalização de um Estado nacional que consegue, por caminhos vários, entende, que sua moeda, o seu sistema de crédito, as suas finanças e o seu sistema tributário se estendam a todo mundo. A todo mundo. Certo? Além disso, para terminar, nos anos 90, para que não tenhamos nenhuma dúvida sobre esse assunto, não apenas no campo militar e no campo econômico-financeiro, também era visível para qualquer pessoa que não seja minimamente cego, não é? Que os americanos apenas, e nesse sentido, apenas lideravam
ou tomavam, retomavam e expandiam uma liderança que fora da Grã-Bretanha, de um mundo anglo-saxão que foi constituído pela Grã-Bretanha e que, como eu disse em alguns momentos atrás, é o verdadeiro suporte do Império, primeiro suporte do Império inglês, o chamado mundo anglo-saxão, que é uma rede mundial, não esqueçamos isso. Não é apenas a presença americana ou inglesa aqui, lá, na base. Não, não, não. É o Canadá, é a Nova Zelândia, a Austrália, os Estados Unidos e a Inglaterra. Excluamos a África do Sul. Também é suficiente. São os países, aliás, que estão por trás do sistema de comunicação que foi mencionado e que é em língua inglesa e de controle global, frente ao qual os europeus querem montar o Galileu, enfim, essa disputa. São só eles. São só os povos que falam inglês. Apesar de que os indianos têm o inglês como segunda língua, mas não participam do sistema. Muito bem, apesar desse gigantesco poder, as questões que eu queria levantar para vocês para terminar são, primeiro, a eficiência desse poder, a proficiência do exercício desse poder. No campo militar, não é? Em 1991, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha lideraram a coalizão militar de 28 países que venceu a Guerra do Golfo, indiscutivelmente. Né? Durante um mês, massacrou, arrasou, acabou. Mataram 150 mil iraquianos, acho que morreram 80 aliados. Não é? E, no entanto, não chegaram a Bagdá, no entanto, não derrubaram Saddam Hussein, não é certo? E não ficou claro exatamente, afinal, até hoje eles discutem. Aliás, nessa última semana, a briga retomou pesadamente e começou a ser atacado agora o pai do Bush por não ter terminado a guerra. Não é simples a questão. Não é simples a questão. Entre 1991 e 2003, portanto, já estou falando agora no período onde eles estiveram mais, o que estou chamando, não estou chamando de império, estiveram mais próximos de uma situação de poder global que se poderia, em algum momento, pensar num império mundial. Não entrar nessa discussão que às vezes parece meio fútil, se é império, não é império. Entre 1991 e 2003, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha bombardearam sistematicamente o território iraquiano, durante todo o período, e, no entanto, não conseguiram atingir os seus objetivos militares, não conseguiram mudar o regime político, mas, certo? Evidentemente não conseguiram tirar o Saddam Hussein. Qual era o objetivo, né? Aonde queria chegar? Em 1998, os Estados Unidos lideraram a intervenção da OTAN no Kosovo e a destruição da economia iugoslava, né? E assumiram a administração direta, junto com as tropas da OTAN, da província, e até hoje. As notícias que se tem, eles não conseguiram montar uma administração eficaz da região, não conseguiram terminar com os conflitos étnicos, que, aliás, outro dia estavam sendo noticiados já com o ressurgimento dos conflitos, e a intervenção e a destruição da Iugoslávia. Qual era o objetivo? Em 2002, os Estados Unidos lideraram a coalizão militar que derrotou e depois depôs o governo do Afeganistão, como todos nós sabemos. E hoje, o país, o Afeganistão, até os últimos dados que tem, está quase todo, pelo menos 2/3 do território do Afeganistão, voltou às mãos dos chamados senhores da guerra, e uma boa parte no Talibã, não é? E o governo, enfim, apoiado pelas tropas da OTAN, mal e mal garante Cabul e o entorno de Cabul. Qual é o objetivo? Para onde vai? Em 2013, os Estados Unidos, e agora sim todos nós estamos absolutamente lembrados a cada dia, em 2013, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha vencem a Segunda Guerra do Iraque, conquistam Bagdá, depõem, prendem Saddam, enfim, tudo que nós sabemos, não é? Mas não conseguem definir os seus objetivos finais, que não seja em termos tão absolutamente messiânicos
não é, quase metafísicos, com a proposta de uma espécie de democracia para o grande Médio Oriente, que vai de Marrocos a Islambad, que é uma coisa que nenhum Napoleão, nenhum chegou a sonhar com essa tremenda, o grande Médio Oriente, um pacote onde entra tudo, não é? E aí a democracia e o mercado. Não é? Eu tenho a impressão que os europeus tiveram a delicadeza de não comentar o projeto, porque esperar passar, esperar que vá para a gaveta. Mas, de qualquer maneira, o importante não é o projeto que eles fizeram, é a falta de projeto estratégico. Hoje está cada vez mais claro, não é? Tirando qualquer sonho democrático de economia de mercado que tenha sido proposto, está cada vez mais claro que no pão, queijo, se por acaso eles saírem do Iraque, eles entregaram o Iraque aos xiitas, não é? Que são os mais próximos do Irã, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, aparentemente, não é? No Oriente Médio. Então, se for isso, rigorosamente, não é a família Bush e os seus assessores conservadores ou riem atrapalhada ou choram, não sei, porque é uma coisa tão absolutamente enlouquecida, né, que o ponto terminal disso é uma coalizão sírio-iraquiana, iraniana contra Israel, que já foi anunciada. Bom, o problema, eu diria, é que pelo lado, se fosse só pelo lado militar, poderíamos dizer, bom, são os ossos do ofício, a dificuldade de exercitar um poder unipolar, não é? A falta de contrincante que me permita equilibrar meus objetivos. Eu poderia fazer várias considerações. O problema é que eu acho que está posto nesse momento e que cria um sentimento que está no ar, indiscutivelmente, no mundo inteiro, não é? Uma espécie de vácuo, né? Eu acho que se completa pelo lado econômico e ideológico. E por que se completa pelo lado econômico e ideológico? Porque a verdade é que 14 anos depois do fim da Guerra Fria e do início da grande euforia globalitária, que eu diria que foi a última grande utopia do século XX, não porque fosse nova, tão velha quanto a utopia liberal, a primeira de todas, a liberal do século 17 e 18, mas de qualquer maneira reapareceu com força, né, com suporte, com garbo, com condições de se impor, né, de maneira pouco liberal, mas com maneira depois se impõe, depois vai. Né? É como se esse foi, pelo menos das elites do mundo, né, para as menos cínicas, foi efetivamente um sonho dos anos 90. Mas talvez de todos os sonhos utópicos do século XIX e XX tenha sido o que durou menos. Pelo menos fora das elites cínicas, que efetivamente estão ganhando muito, mas que também têm pouca preocupação com qualquer tipo de sonho. A compensação é imediata, não é? Mas, do ponto de vista das propostas, da ideia do fim da história, o fim da guerra, fim das fronteiras nacionais, né, fim das ideologias, o desenvolvimento convergente da riqueza entre os povos, as classes, não é? Essa era a utopia forte. Não é? Todos nós ouvimos isso na década de 90, por detrás de qualquer explicação sobre privatização, corte fiscal, rigor, né, sei lá, enfim, aí nós comemos aqui milho de segunda linha, mas enfim, é a mesma reação, basicamente. Não? Tá certo? No nosso caso, ainda tivemos alguns intelectuais que tentaram dar lustro e brilho a essas ideias, mas elas são um pacotão. Durou pouquíssimo, tá certo? Quer dizer, ao final de uma década, absoluta claridade, que as guerras não terminaram, as fronteiras não desapareceram, não é? E houve, sim, crescimento da riqueza muito grande em vários lugares, poucos lugares, sei lá, mas foi acompanhado de uma polarização inconteste, do ponto de vista das nações, do ponto de vista das classes. Né? É uma década onde talvez tenha sido mais acelerado o processo de polarização da riqueza e do poder, né? A década de 90. Né? É por isso que me dá a impressão, eu sugeriria apenas para a nossa reflexão, que
se tem no ar em todo o mundo, se sente em todos os lados, não é? Um sentimento, uma ideia de uma sensação de perda de vitalidade orgânica, uma sensação de perda de propósito nítido do poder americano. Qual é o propósito? Por isso eu sublinhei aquelas várias intervenções militares, onde é que chegou? Para quê? Para quê? Para quê? Qual é o propósito? Tá certo? É muito difícil pensar na possibilidade de governar o mundo sem algum tipo, né? Não importa, os portugueses vinham com seus jesuítas, os outros vinham com, enfim, os evangélicos, os outros vinham, esses mesmo, no início vinham com os seus texanos missionários e messiânicos e que querem converter o mundo e tá. Mas a verdade é que depois do fracasso do Iraque e do esforço de conversão do Oriente Médio, não é? Há um sentimento de perda de vitalidade propositiva, não é? Como que não há projeto mais, não há projeto. Há um poder descomunal, não nos enganemos. Não há nenhum sinal de crise no poder econômico, financeiro. Há uma espécie de desfibramento, desenergetização do sistema. Tá certo? Como se o excesso de poder, sem projeto, desenergetizasse o sistema. Mas aí é que eu acho, com isso vamos aproximando do fim, é que para entender esse excesso de poder sem projeto, por que desenergetiza, não é? Eu gostaria de relembrar, então, por isso partimos dali de novo, a ideia de que nesse sistema, o que sempre aconteceu é que os poderes em expansão sempre criaram novos inimigos, sempre necessitaram novos concorrentes, é como no capital, no campo do capital. Não existe capital em geral, existem capitais individuais. Não é? E não há nenhuma possibilidade em sonhar em um monopólio de um capital só, não haveria, o capitalismo acabaria. Idem no campo dos estados, do poder. É necessário. Certo? A inexistência do poder não é apenas que desorienta, facilita o autoritarismo, facilita o caminho do fascismo por falta de negarquia, já chamou um autor isso de negarquia, por falta de alguém que negue, que conteste, que equilibre, que discuta, não é? Essa é a ideia do hiperpoder. Não é? Eu diria, entretanto, um pouco além disso. Não é? Eu acho que a minha visão é um pouco diferente, talvez uma visão menos ético-dedutiva, é uma visão mais realista. Não é? É uma visão, digamos, é como se os Estados Unidos não têm condições de seguirem sobrevivendo como hiperpoder sem um inimigo à altura, segundo as regras desse sistema, e se estiver certa a nossa leitura das regras desse sistema. Voltamos a isso. Tá certo? Eu sei que é uma questão complicada. É mais fácil o argumento da negarquia. Tá certo? Um sistema que não tem negarquia, como na democracia, se não tem, tende ao autoritarismo. Mas esse é um argumento que efetivamente me comove como cidadão, não me comove como analista do sistema mundial. Tá certo? Eu acho que na questão do sistema mundial, o que gera, digamos, o que constrói, o que provoca a necessidade, digamos, o que dá força às ideias, é exatamente a existência da competição. Porque a competição se faz no campo das armas, se faz no campo do dinheiro, das finanças e das ideias. Sempre se fez, em todos os campos simultaneamente. Não é? Então, do meu ponto de vista, a movida americana depois de 11 de setembro foi exatamente nessa direção. Passado aquele oba-oba da época do Clinton, não é certo? Como que os Estados Unidos precisavam definir um inimigo. A equipe do Bush já tinha claro isso, mais ou menos como Churchill já tinha a cortina de ferro na cabeça antes do Truman. A equipe do Bush também já tinha claro, o que não tinha era a oportunidade. O 11 de setembro criou a oportunidade para materializar um novo inimigo, para identificar um inimigo, para criar uma nova máquina de, vamos dizer assim, de competição, de destruição,
mas de acumulação não é, do poder. O problema do meu ponto de vista, e isso eu exponho no meu ensaio, no livro, não é, e desde a primeira hora pensei assim, não é de que efetivamente a guerra global ou o terrorismo não tem condições de manter esse sistema funcionando. Tá certo? Porque se trata de um inimigo, enfim, que é universal, é ubíquo, é inidentificável, não tem localização territorial, não tem Estado, não é? Quer dizer, há muitas pessoas, eu sei, analistas que pensam exatamente o oposto, né? Mas é porque estão preocupados com outra coisa. Quando eles dizem agora as novas formas de guerra, segurança nacional, tem que se preocupar com inimigos que não são estados, que são flexíveis, que são pequenos grupos, que vêm pela água, vêm pelo espaço, vêm pela internet. Tá? É verdade. É verdade. É verdade. O problema é quando esse inimigo que vem pela água, pelo espaço, pela internet e pelo ar tiver um Estado atrás, com uma estratégia. Aí a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Não é? Então, essa ideia de que tem esse inimigo, que no fundo é o terrorismo, sim. Que este inimigo possa ser capaz, vamos dizer assim, em linguagem totalmente vulgar, de dar à administração Bush e ao governo americano o que eles estão precisando, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, se mantiver, no médio prazo, a tendência é o aumento da divisão interna, como já está acontecendo, e o aprofundamento da divisão externa com os aliados. Tá certo? Até o momento em que outras forças menos aliadas começarem a usar a mesma estratégia de ataque preventivo em vários territórios, igual que os americanos. Aí começará a festa. Ainda não começou, que não seja na Chechênia. Não começou. Certo? Tem sido mantida ainda tem se dado aos Estados Unidos o direito de definir quem é o inimigo. Mas não há a menor dúvida que o grau de lealdade dos demais antigos aliados a esta causa é cadente à velocidade crescente. Certo? Nesse sentido, eu acho que o que se pode prever agora sim, a partir da macrovisão que expusemos e não a partir da conjuntura, é que se limites forem aparecendo no caminho do poder americano, virão de onde sempre. Isso é, virão do núcleo central das grandes potências, ou pré-existentes ou em ascensão. Não é? E nesse caso, se for verdade, isso, não é? Eu diria que, para começar, e para não estender uma análise que aí ficaria muito detalhada, eu apontaria para duas iniciativas estratégicas do início dos anos 70, cujas consequências no longo prazo, vamos dizer assim, consequências diretas e consequências dialéticas, vão ter um peso enorme no futuro desse sistema. Quais são a Ostpolitik e a abertura para a China? A abertura para a China, pelos efeitos conhecidos, comentados, e, portanto, eu até dedicarei menos minutos desse meu finalzinho à China. Já foi mencionada, todos consideram o adversário potencial, o crescimento, enfim, todos os argumentos. Não é? Se na verdade, a grande mudança, não é? A mudança geológica, a transformação geológica, é uma mudança de eixo geoeconômico, do triângulo Estados Unidos, Alemanha, Japão, para os Estados Unidos, China, eventualmente Estados Unidos, China e algum outro país, e o conjunto asiático, essa é a grande mudança, não é? Essa grande mudança, todos nós sabemos, e todo analista sabe, terá efeitos geopolíticos, porque a distribuição da riqueza implica sempre em reivindicação de distribuição de poder. Isso não tem por onde. Você começa junto, por isso você tem essa ideia. Não, mas foi uma iniciativa americana na década de 70, mas é exatamente assim o sistema. Tá certo? E seguirá sendo um sócio querido dos Estados Unidos e vice-versa durante muito tempo. Mesmo quando já estejam se destruindo, seguirão. É assim. Tá certo? Então, essa movida americana em direção à Ásia e da Ásia em direção aos Estados Unidos constrói um eixo de um peso no funcionamento do sistema mundial, não é? Inclusive do ponto de vista da criação, da acumulação de riqueza nesse eixo,
não é? Que não apenas é extremamente perigosa para o resto do sistema, porque é muito, digamos, como se tivesse uma veia só, se essa veia corta, não é? E várias, enfim, anexos, não é? Mas a questão é que esse eixo recolocou duas potências que são complementares economicamente na linha da competição militar. Isso sim é uma novidade com relação à União Soviética, não é uma novidade com relação ao passado do sistema, onde sempre você tinha complementariedade, competição e guerra. Agora você tem, de novo, duas grandes potências extra-europeias que têm um sistema de complementariedade crescente, terão de competição crescente, não é? E não há como isso não passar por uma redistribuição do poder. Quanto tempo isso tomará? Pode tomar décadas, não é? Mas, ao mesmo tempo, mais importante do que o tempo que durará, que tomará, porque não é o tempo para um last sunshine, um último duelo entre a China. Isso é o que às vezes a gente gostaria quando a gente está um pouco infantilizado, como nas brigas de rua, que a gente quer chamar o irmão mais velho para se vingar da gente, para se vingar no vizinho do que bateu na gente, não é? Mas isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Não é assim que as coisas se dão, né? Os grandes enfrentamentos e tal. Não. O mais provável é o contrário. Eu disse na primeira aula, o essencial nisso é mais bem uma guerra virtual que uma guerra real. É a competição do que propriamente a destruição. Sobretudo quando tem complementariedade, que não vale a pena a destruição. E os efeitos colaterais, porque essa mudança de eixo do ponto de vista econômico e geoeconômico traz para dentro do jogo, e de um jogo específico na Ásia, uma relação extremamente complexa entre o Japão e a China, entre o Japão, a China e a Índia, entre o Japão, a China e a Rússia, entre a Rússia, a China, a Índia e o Japão, e os Estados Unidos, que não nos esquecemos, desde Hiroshima e Nagasaki, é a potência hegemônica na Ásia também. A China talvez nunca reivindique ser a potência, digamos, um poder global, mundial. Não é? Ou se o fizer, será. Não é? Mas certamente reivindicará muito brevemente, já está reivindicando, a supremacia que sempre teve durante 2000 anos no Sudeste Asiático. Isso não tem dúvida nenhuma. Só que nesse momento implica passar pelo Japão, implica passar pelos Estados Unidos. É uma relação, é um jogo, é uma questão extremamente complexa que está posta na frente e já está em curso. Já está em curso. É que a gente não acompanha, a gente tem poucas notícias, sabe? Essa semana a Rússia assinou um acordo com a China para irem, não sei quem perguntou outro dia isso, para fazer a pesquisa e uma incursão tripulada à Lua juntos. Né? Faz um mês atrás eles fizeram operações militares de um mês juntos, tá certo? Com a Rússia e com a China. Enfim, há uma tentativa de tentar se aproximar do Japão, mas é extremamente difícil. Mas, enfim, está em jogo na Ásia, essa é a questão. E isso é que é o interessante. Quer dizer, é como se fosse assim, no vácuo da hiperpotência, que é tão poderosa, é como se criam-se vácuos de inoperabilidade de tanto poder, onde as disputas regionais, e por falta de orientação estratégica global, por falta de inimigo comum, hoje há disputa clara, entende, por me dar cá o meu petróleo para começar em toda a Ásia. Para começar. Logo em seguida, para a gente ficar curto, a Europa. Também? E lembremos da Ostpolitik. A Ostpolitik abriu para o leste, para a Alemanha Oriental, para a Polônia, para a União Soviética, Gorbachev, eleição na Polônia, reunificação da Alemanha. Não é? Por acaso, ontem foi eleito o secretário-geral do Partido Social Democrata alemão, é da Alemanha Oriental, e a senhora que será a primeira-ministra é da Alemanha Oriental, ex-Alemanha Oriental. E já há muitos analistas que pensam que o projeto da União Europeia não terá a mais mínima possibilidade de andar à frente mais do que já andou, a menos que a Alemanha assuma decididamente um projeto antigo de expansão em direção ao leste. Então, o que a gente observa à sombra desse superpoder
que foram se liberando devido à intervenção no Afeganistão. A Alemanha e o Japão adquiriram de novo seus direitos de autonomia militar, não é? Começaram a adquirir. A Alemanha já está pedindo a saída das tropas americanas. São duas economias estagnadas, não é? Paralisadas, e tudo indica, não é, que não há como sair desse poço que não seja retomando uma espécie de vocação fundamental, que não é alemã nem é japonesa, é de todas as grandes potências. Elas só crescem quando são Estado e Império ao mesmo tempo. Uma última palavra sobre nós, não é? Eu diria que, mesmo que assim seja, não é? Não há nada que indique que a existência deste poder americano, tá certo? Que a inexistência de uma crise final, terminal, que eu não vejo, tá certo? Que seja necessário que haja essa crise, enfim, para que aconteça alguma inovação, mudança ou até mesmo revolução, vamos chamar subsistêmica, ou seja, fora do núcleo central do sistema, não é? Eu chamaria a atenção de vocês, só para fechar com um sopro de otimismo, que no século XIX, entre 1840 e 1880, mais ou menos, a gente pode dizer que talvez tenha sido, se não um período de máximo brilho do Império da Rainha Vitória, certamente o momento de máxima velocidade expansiva do Império inglês, britânico, não é? Um poder incontestável naquele momento, como potência industrial, comercial, financeira, militar e ideológica. Atenção, né? É o apogeu da coisa liberal. Aí, só, sem nenhuma intenção de ser exaustivo, né, recolhi alguns dados assim, porque me lembrei, quando estava terminando o roteiro dessa nossa última aula, lembrei que nesse mesmo período do auge inconteste do poder americano, aconteceu a Revolução Eleitoral na Inglaterra de 1832. Aconteceram todas as revoluções democráticas da Europa de 1848, que eu não vou citá-las todas, porque são com umas 10. Aconteceu a Revolução Meiji, que mudou a história do Japão, em 1864 ou 7, não me lembro direito, né? Aconteceu a Guerra Civil Americana, que mudou a história dos Estados Unidos do mundo, entre 1962 e 1965. Não é? Aconteceu a unificação da Alemanha, que mudou a história geopolítica da Europa, em 1871. Aconteceu a unificação da Itália, em 1864. E, para terminar, começaram e se prolongaram, se estenderam até a Primeira Guerra Mundial, aquele grande movimento que recebeu o apelido romântico de Primavera dos Povos, das Nações. Só para citar, assim, alguns poucos. Isto é, não é? O que eu acho que é fundamental entender é que não é necessário que exista uma crise global do capitalismo, nem a destruição do poder americano para que haja mudança e revolução nos países que estão situados fora do núcleo central desse sistema. O que sim é necessário é a mobilização dos povos e a existência de governos sucessivos com a vontade estratégica continuada de expandir o poder e a riqueza dos seus povos. É isso que nos falta. Obrigado.